Olá, estudantes da pós-graduação. Meu nome é Paula Cristina Cardoso Mendonça. Eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, do Departamento de Química e Programa de Pós-Graduação em Educação. Desde 2021, atuo na editoria-chefe da revista Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências. E hoje eu vou fazer uma apresentação aqui com vocês com o objetivo de discutir sobre a ciência aberta. Nessa disciplina vocês vão ter alguns encontros para tratar da temática ciência aberta e eu vou tratar mais especificamente com vocês na aula de hoje sobre o que seria, né, a ciência aberta. Vou falar de acesso aberto e pré-prints e também vou disponibilizar mais uma gravação para vocês para tratar especificamente da avaliação aberta por pares a partir das perspectivas que podem ser pensadas considerando o programa Ciência Aberta. Eu gostaria de começar aqui a nossa discussão, a gente fazendo algumas reflexões sobre a importância da comunicação do conhecimento para que ele adquira o status de científico. A produção do conhecimento ela é inerentemente social. Isso se dá quando você discute sobre a pesquisa que você está desenvolvendo com seu orientador, com o grupo de pesquisa. Você traz autores, referenciais para discutir sobre o desenvolvimento do seu trabalho, sobre os resultados, as conclusões. Então, isso mostra, né, o caráter social da ciência. E nesse sentido é super importante que a pesquisa científica, seus resultados, seus processos, seus produtos sejam tornados públicos para permitir acesso aos pesquisadores e construções futuras do conhecimento, né? E também é super importante a gente pensar na importância dos nossos pares terem acesso aos nossos trabalhos, porque é a partir do processo crítico de revisão das pesquisas científicas que o conhecimento ele é constantemente revisado, reelaborado e novas produções, novas ideias vão surgindo a partir deste processo de revisão, de crítica, dessas interações discursivas críticas que acontecem na comunidade científica. Então, né, nesse preâmbulo, então, considerando a importância de se comunicar abertamente, publicamente o conhecimento científico, eu quero destacar aqui, colocar, aliás, duas questões para que a gente possa pensar. Se é tão importante que o conhecimento científico seja publicado, disponibilizado para todos, por que a produção científica comumente fica restrita aos artigos científicos? E aqui eu vou colocar que isso seria numa situação positiva, né? No qual as pessoas que elaboraram suas teses, dissertações, elas divulgam os achados, as contribuições mais relevantes da pesquisa em artigos científicos que são disponibilizados publicamente para os demais. Então, na melhor da situação, né, das situações, essa pesquisa que é desenvolvida no âmbito das instituições públicas, das universidades e centros de pesquisa, se tornam artigos científicos, né? Mas e os demais elementos estruturantes da pesquisa científica? Eu estou chamando de elementos estruturantes, aspectos relacionados com aspectos metodológicos, a própria base de dados da pesquisa, entre outros elementos, a depender do tipo de pesquisa, códigos e programas de computador, né? Então, por que esses elementos, muitas vezes, eles ficam seguros, secretos, são sigilosos, ou eles não estão disponíveis publicamente? A gente sabe que existem restrições éticas e legais, né? Desconsiderando tais casos, porque nem sempre tais elementos estruturantes da pesquisa são também divulgados, correlacionados aos textos dos artigos científicos. Então, considerando essas questões, e nós vamos voltar nessas questões ao longo desta apresentação, eu quero trazer aqui uma situação que foi muito comum, né, na época da pandemia da Covid-19.
Na aula de hoje nós vamos comentar mais sobre os pré-prints, mas é importante neste momento aqui vocês saberem que pré-prints tratam-se de manuscritos que foram disponibilizados para a comunidade científica em servidores gratuitos de acesso aberto. Geralmente são servidores temáticos, né? Por exemplo, aqui o MedArchive, que tem foco nas questões pesquisas relacionadas com a medicina, ou BioArchive, né, mais focado nas ciências biológicas. Então, os pré-prints, eles foram essenciais para a comunicação do conhecimento científico durante o processo aí mais crítico da pandemia, nos anos de 2020, 2021, porque uma vez postado pelos autores nos servidores de preprint, eles já estão disponíveis publicamente à comunidade para que ela possa acessar, ler, fazer críticas e reutilizar aquele conhecimento, fazer considerações sobre os achados da pesquisa. Então, na época da Covid-19, foi super importante a gente ter uma urgência dessa comunicação do conhecimento e muitas vezes, no processo de avaliação por pares nas revistas científicas, a disponibilização, né, dos artigos, muitas vezes ela está ela se torna restrita por uma questão do tempo que se demora para se ter essa avaliação por pares. Muitas vezes ele é o gargalo do processo de publicação dos artigos. Em alguns casos, né, pode se demorar 1 a 2 anos para ter aquele artigo publicado, disponível para a comunidade. Então, os pré-prints, eles são, né, muito importantes para essa urgência, né, de se publicar o conhecimento e que ele esteja disponível para ser criticado na comunidade científica. E aqui eu trago um exemplo de um artigo que foi muito citado na época do ano de 2021, e aqui vocês vejam que trata-se de um artigo que foi retratado porque tais pesquisadores, eles divulgaram um estudo que era contrário à ideia de que fazer o isolamento social na pandemia não era uma medida eficaz para prever a contaminação dos casos da Covid-19. Então, não vamos entrar aqui em discussões nesse momento sobre a real intenção dos elaboradores da pesquisa, mas podemos dizer que tratou-se de uma pesquisa mal elaborada porque ela apresentava tanto problema nos dados quanto no processo metodológico para se chegar a esses resultados contrários ao lockdown. Então, o que é interessante de ser comentado? Que este texto foi disponibilizado publicamente no servidor de preprint da mesma maneira que o conjunto de dados e que aspectos metodológicos, quantitativos da pesquisa também o foram. E isso possibilitou, mesmo que tardiamente e que discursos de desinformação sobre a pandemia tenham circulado na rede, mas por ele estar acessível, principalmente os seus elementos estruturantes da pesquisa estarem acessíveis, possibilitou a outros pesquisadores, e aqui eu cito um deles, que discutiu sobre os problemas metodológicos de regressão linear da pesquisa, e um outro que discutiu sobre a falta de evidência devido às questões metodológicas do estudo e refutaram as conclusões aos quais estes pesquisadores haviam chegado de que o lockdown era ineficaz para a contenção da pandemia. Então percebam o quanto que é importante não só disponibilizar rapidamente o conhecimento em muitos casos, mas também disponibilizar estes elementos que eu estou chamando de estruturantes da pesquisa científica. Agora vamos pensar como que seria uma situação em que o conhecimento científico ele tivesse acesso restrito. Imagino que muitos de vocês já passaram por essa situação aqui, que é bem chata, né? Você está empolgado, desenvolvendo uma pesquisa e você está indo atrás daqueles trabalhos que dialogam,
né, com a pesquisa que você desenvolve, e você chega, né, vai fazer a busca e percebe que tem um custo, né, e esse custo varia se for um acesso mais limitado ou se for um PDF, um download na forma de PDF. Geralmente são valores caros, esse daqui variava de 12 a 48 dólares para você ter acesso ao artigo científico, né? Então é uma situação que é muito chata quando você está desenvolvendo a sua pesquisa e que algumas editoras, né? Eu coloquei aqui exemplo de algumas delas. Elas tratam, né, a questão do conhecimento como algo comercial, então diriam que se tratam de exemplos de editoras comerciais que cobram tanto para aqueles que publicam, tanto para aqueles que fazem download, querem ter acesso àquele determinado artigo, né? E cabe se destacar que a editora em nenhum momento remunera o pesquisador ou o avaliador pela sua contribuição no desenvolvimento daquele trabalho. É por isso que eu coloquei que se trata de um modelo de negócio tradicional de publicação de periódicos, né? E que, portanto, é um acesso restrito. E aí eu gostaria até de destacar aqui um caso recente do grupo Elsevier, no qual eles estão trabalhando com o que eles chamam de periódicos mirror, daqueles periódicos tradicionais. Eles têm o mesmo nome, que modifica que é acrescentado um X ao final, né? E eles passam têm as mesmas políticas editoriais, passam por um processo de revisão por pares, seguindo-se as mesmas etapas, geralmente trabalham com um banco de avaliadores similares, mas a diferença é que o periódico original ele tem uma taxa para os autores publicarem o artigo, enquanto aquele que é o mirror, que é o espelho dele, ele não cobra essa taxa, ele seria de acesso aberto, contudo ele não tem, né, como isso daí é novo, ele ainda não tem as mesmas taxas de impacto, né, na publicação. Possivelmente aqui pensando no caso do Brasil, não tem qualis ainda. Então é uma estratégia que algumas dessas editoras comerciais adotam na perspectiva de querer chegar nessa proposta de um acesso aberto, que está alinhado com o movimento de ciência aberta, que eu vou comentar com vocês no próximo slide, né? Então, considerando esse preâmbulo aqui, no qual nós comentamos sobre a importância de divulgar o conhecimento científico, o artigo e seus elementos estruturantes, né? Eu comento com vocês a seguir sobre as origens do movimento ciência aberta. A gente pode pensar nesse movimento ciência aberta ele estando alinhado a duas vertentes. Uma que ela é mais pragmática, no sentido de se pensar que como conhecimento, ele geralmente, né, as editoras científicas, geralmente elas operam online, elas deixaram, né, daquela prática da produção dos seus números impressos, né, então elas passam a operar preponderantemente online, e com a questão do acesso, né, cada vez mais frequente à internet. Então, segundo essa vertente, o conhecimento tem que estar público online de forma gratuita para que ele possa ser baixado e consultado pelos pesquisadores, para que se tenha maior dinamismo às atividades de ciência, tecnologia e inovação. E essa vertente pragmática também é favorável a múltiplos níveis e escopos de abertura, no sentido de que, se você está desenvolvendo uma pesquisa, é importante se ter acesso ao projeto daquela dissertação ou tese, aos capítulos, aos elementos, aos dados, às metodologias, aos bancos de dados, aos códigos que vão dando origem aos capítulos daquela tese, dissertação ou mais futuramente aos artigos científicos que são fruto daquela pesquisa, né? Então isso tem a ver com essa perspectiva pragmática, que é bastante favorável à ideia de uma cultura do compartilhamento das informações científicas. E por sua vez, a vertente democrática, ela
advoca a uma questão de pensar que o conhecimento ele é um direito humano. Então, tanto, não só o pesquisador, mas a sociedade, ela tem que ter acesso a esse conhecimento que é produzido na academia. E este conhecimento, muitas das vezes, né, ele vem do financiamento público, né? Então, por ser financiado publicamente, esse conhecimento tem que estar disponível para a população de maneira rápida, gratuita, sem custos e também de uma forma acessível ao cidadão. Então, nessa vertente democrática, começa a se pensar não só, né, na publicação restrita ao pesquisador, mas também em modos de divulgar o conhecimento para a sociedade. Então, a gente começa a ter a urgência de publicar, de fazer uma divulgação científica nas redes sociais, em Instagram, no Twitter principalmente, e também produzir matérias de imprensa, né, que estejam voltadas para o público leigo. E também inclui a maior participação da sociedade no processo de fazer ciência, por exemplo, a partir de softwares que possibilitem o cidadão acrescentar dados ali para os esforços das pesquisas, por exemplo, coletar informações climáticas, de chuva, sobre situações que ele observa na floresta amazônica, por exemplo, e contribuir com bases de dados para o desenvolvimento da pesquisa científica, né? E aí, gente, nessa perspectiva da ciência aberta, como que a gente passa a pensar a respeito da comunicação do conhecimento científico? A gente começa a pensar numa disponibilização mais rápida dos resultados das pesquisas científicas. Então, a gente tem que pensar em periódicos que publiquem cada vez mais em fluxo contínuo, né? Ou a disponibilização destes resultados da pesquisa em servidores de pré-print, como também que tais periódicos e servidores possibilitem a disponibilização de materiais suplementares à pesquisa, né? Nós vamos tratar disso daqui mais profundamente nas terceiras e quartas aulas sobre ciência aberta, mas é importante vocês saberem que, né, nessa perspectiva da ciência aberta, então, é importante que sejam disponibilizados os artigos, as teses, as dissertações, mas também os materiais que deram origem àquela pesquisa, né? Os bancos de dados e aquele dado bruto, que não necessariamente ele entra no artigo, mas que ele foi importante para você compor as suas evidências, né, dos seus resultados da sua pesquisa. E nesse sentido a gente tem que começar a pensar em novos modelos de publicação, como eu comentei aqui sobre os pré-prints, como também que as revistas acadêmicas elas possam publicar os artigos associados a outros elementos estruturantes da pesquisa, como também diferentes versões daquele artigo a partir dos diferentes processos de revisão que se dá. E aí, nesse sentido, nós passaríamos a ter interações cada vez mais eficazes entre os pesquisadores. Então a gente sairia daquela cultura do sigilo, né, em que as coisas elas não são compartilhadas, às vezes elas ficam restritas entre você, o seu orientador ou o grupo de pesquisa, e a partir do momento que você começa a pensar que o importante é ter o direito autoral, né, então ser citado é mais importante e além disso tudo, né, pensar na importância daquele conhecimento para a sociedade, para os próximos e para os pesquisadores, faz a gente pensar que esse sigilo não é tão importante mais quanto a questão de disponibilizar tais elementos da pesquisa publicamente e ser citado. E aí a gente também tem que pensar que a ciência aberta leva em conta maior transparência dos métodos materiais, ela possibilita, ela deve levar em consideração a possibilidade de replicação dos estudos e questões de reprodutibilidade, então a questão de se verificar se realmente se chega a determinados resultados a partir de determinado conjunto de dados. Para isso é importante que materiais, códigos, metodologias estejam públicos, assim como o artigo original.
e a ideia de avaliação aberta entre os pares, né, que vai ser tratado num outro vídeo mais detalhadamente. E aqui eu trago para vocês uma definição de ciência aberta, e eu destaquei aqui alguns aspectos que são bem relevantes de vocês pensarem, né? Que a ciência aberta é a ideia de que conhecimentos científicos de todos os tipos devem ser compartilhados abertamente, tão logo quanto possível, no processo de descoberta. E aí, completando essa definição, eu trago aqui uma outra, no qual se diz que a ciência desenvolvida e comunicada de forma a permitir a outras pessoas contribuírem, colaborarem e acrescentarem aos esforços de pesquisa com todos os tipos de dados, resultados e protocolos tornados disponíveis gratuitamente em diferentes estágios do processo. Então, acho que isso daqui, né, essas definições mostram bem claramente essa importância de ser rápido, gratuito, a importância da colaboração, né, e a importância de se disponibilizar os mais diversos tipos possíveis de materiais e de pareceres e de formas de comunicação alicerçadas àquele artigo. É muito comum vocês encontrarem nesse guarda-chuva aqui para representar a ciência aberta, porque ela tem diferentes frentes, né? A ciência aberta nos faz pensar em diferentes modos de revisão por pares, né? Que vai ser a temática da próxima videoaula. Ela relaciona-se com a ciência cidadã, que eu comentei quando eu falei sobre a vertente democrática da ciência aberta. Ela nos requer pensar em dados abertos, né, que vai ser a temática das terceiras e quartas aulas sobre ciência aberta. O acesso aberto, que vai ser tratado especificamente na aula de hoje. Os códigos abertos, né, que estão linkados a essa aula aqui sobre dados abertos. O caderno aberto de laboratório. Então, pensar que aquele caderno de laboratório, que vem do laboratório, a minha formação em química, a gente, né, tem aquele roteiro do dia a dia, você anotar todos os detalhes no laboratório, inclusive anotar sobre síntese, sobre processos que não deram resultados esperados. Então, hoje em dia existem plataformas onde se é possível disponibilizar online esse dia a dia, esse passo a passo, nessa vida de laboratório, é possível se disponibilizar, e isso é importante inclusive porque resultados que não deram certos, protocolos que de algumas sínteses, né, que falharam, eles podem tornar-se disponíveis. Isso é muito importante para os pesquisadores. Então, a ciência aberta também vai incluir recursos educacionais abertos e as redes sociais científicas, como eu comentei no momento que eu falei da vertente democrática da ciência aberta. E uma das figuras que é mais utilizadas por ser bastante completa quando se fala de ciência aberta é essa taxonomia que é utilizada pelo grupo Foster, que nos mostra como que falar de ciência aberta inclui pensar e falar sobre diferentes frentes, né? Então, inclui falar sobre acesso aberto, dados abertos, pesquisas que são reprodutíveis, sobre avaliação aberta, as políticas abertas e as ferramentas para permitirem aos pesquisadores operarem de forma aberta. Nós não vamos tratar todas essas frentes nessa disciplina, mas nós vamos tratar de 3 aspectos muito importantes, né, que vai ser o acesso, os dados e a avaliação. Então, falando sobre o acesso aberto, qual seria a definição? É a disponibilidade livre na internet, permitindo a qualquer usuário ler, fazer download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral dos artigos, recolhê-los para indexação, introduzi-los em dados, como dados em software, ou usá-los para qualquer fim legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam inseparáveis ao próprio acesso a uma conexão à internet.
E é importante a gente pensar que, em termos de ciência aberta, talvez o acesso aberto seja uma daquelas vertentes que mais progrediu. Quando a gente leva em consideração essa pesquisa de Simar et al. 2022, os pesquisadores eles perceberam que em 2002, no Diretório de Acesso de Journals Abertos, havia apenas 20 periódicos cadastrados. Já em 2023, o número passou a 18.939 nesse diretório, né, dos quais desse número, 13.016 não cobram dos autores a taxa de processamento de artigos. Então a gente percebe aí no período de basicamente 20 anos uma modificação muito grande quanto à questão do acesso aberto, né? E sobre essa questão da taxa de processamento de artigos, nós vamos comentá-la em breve. E nesse sentido, eu trouxe esse slide no qual eu questiono para vocês. E quem arca com os custos de acesso aberto, né? Então, para que a gente tenha disponibilizado os artigos científicos ou outros dados, materiais da pesquisa científica, quem que arca, né? No caso, por exemplo, da revista Ensaio, eu posso dizer que ela se mantém em função do financiamento público, né? Então a revista ela participa de processos de chamadas de editais de financiamento para editoração científica. Geralmente são editais, no caso da revista Ensaio, ela concorre geralmente à FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e ao CNPq, né? E também recebe, em algumas situações, ela já recebeu fomento via CAPES a partir do dinheiro dos programas de pós-graduação da UFMG ou da UFOP, que cederam dinheiro para a editoria dos artigos científicos. Então, basicamente, ela sempre sobreviveu e os custos de acesso aberto, eles se dão em função desse dinheiro do financiamento público. Então, nós utilizamos o dinheiro desses editais para que a gente possa fazer toda a editoração dos artigos científicos e a disponibilização gratuita deles no sistema da Cielo, sem a cobrança daquela taxa de processamento de artigos dos autores, né? Porém, em alguns casos, para que vocês tenham acesso aos artigos, alguém pagou por isso. E esse alguém, não só necessariamente via esses né, como eu falei, esses editais de financiamento público, mas às vezes o pesquisador ele tem que arcar. Então, muitas vezes a gente até presencia na universidade aqueles grupos de pesquisa que os pesquisadores estão publicando em parceria, eles fazem, como se diz assim, uma vaquinha para ter condição de pagar para publicar aquele artigo, né? Às vezes eles utilizam os próprios fins, o dinheiro próprio deles, enquanto professores estão arcando ali com os custos da sua produção, isso acontece muito, como também eles podem receber, às vezes, alguma ajuda específica da universidade, ou às vezes uma ajuda de um financiamento privado. Então, em algumas situações, o artigo vai estar público para quem acessa, mas ele foi pago por um autor, né? Então, para publicar, ele paga aquela taxa. E não significa que ele vai ter isenção nenhuma do processo de avaliação, e não significa que isso daí implica que ele está pagando e vai ser publicado. Não é nesse sentido. É porque muitos journals, para conseguirem, né, arcar com os custos de editoração científica, para pagar a revisão do abstract, do texto, para fazer a marcação em XML, então para fazer todos os detalhes da editoração do texto e torná-lo disponível para que ele tenha a licença de Creative Commons. Então todos aqueles aspectos são necessários para ter aquele PDF para download. Então o periódico ele tem que arcar com isso, e para isso muitas vezes ele vai cobrar aquela taxa de processamento de artigo dos autores. Se não cobra, então tem uma mão pública que está agindo, ou às vezes uma iniciativa privada ou de outras naturezas, para que aquele periódico seja sustentável e sobreviva, né?
Então, pensando nessas possibilidades aí de acesso aberto, que existe alguém que está pagando por isso, né? A gente tem na literatura aí a classificação entre diferentes vias de acesso aberto. Tem a via verde, a via dourada, e existe a via diamante, que eu coloquei uma interrogação, se de fato seria um acesso aberto, né? Então vamos ver por quê. A via verde é aquela que a gente pode pensar no autoarquivamento, no qual a publicação se dá pelos próprios autores, né, dos seus textos já publicados ou aceitos para publicação em repositório, em plataformas de acesso aberto, como, por exemplo, os próprios repositórios institucionais. Vocês, alunos da pós-graduação, finalizando os textos das dissertações ou tese, têm que depositá-las na biblioteca da instituição de vocês, que conta com repositório, né? Então, nessa biblioteca das universidades públicas, federais, estaduais, vocês contam com os repositórios que já vão divulgar o PDF, a sua tese ou dissertação e também aos artigos científicos que vocês, seu grupo de pesquisa, publicam. Então, a gente pode pensar que esses repositórios de anais de congresso, de artigos, de teses, os servidores de pré-print ou os repositórios públicos, como exemplo Redalic e Fiocruz, são exemplos destes de via verde, que é aquele no qual os próprios autores depositam sem taxas, sem custos, sem avaliações, seus textos para a comunidade de um modo geral, para a sociedade de um modo geral, de livre acesso. E aqueles de acesso aberto seriam as revistas científicas, né, que operam sem taxas de quaisquer natureza para os autores e para os seus leitores. E aqui nesse caso eu cito o Grupo Cielo, que no caso de Brasil, América do Sul, América Latina, é um grupo pioneiro em propostas de acesso aberto, com plataformas que possibilitam as revistas divulgarem de modo aberto, de forma contínua, os seus os textos dos periódicos, como também a Cielo opera com plataformas de pré-print e Dataverses para disponibilização de dados. Então eu cito o exemplo do Grupo Cielo, que é pioneiro nessas iniciativas de acesso aberto, como também os portais de periódicos das universidades. E aqui eu cito o exemplo do portal de periódicos da UFMG, que além de abarcar o nosso processo de submissão da revista Ensaio, o faz para várias revistas científicas. Só na área de educação a gente pode citar a Ensaio, a gente pode citar Educação em Revista, Educação em Trabalho, Revista Brasileira de Educação. Todas estão ancoradas no portal de periódicos da UFMG, que nos dão assessoria e disponibilidade para a submissão e publicação dos artigos científicos. E aí a gente passa para a iniciativa de acesso aberto via diamante, que eu coloquei uma interrogação se de fato é uma iniciativa de acesso aberto na íntegra, porque nesse caso as pessoas têm acesso gratuito ao conteúdo dos journals, mas elas exigem taxas daqueles que enviam estudos com o propósito de publicar, que é o Article Processing Charge, ou, né, em português, a taxa de processamento de artigos. E aqui eu coloquei para vocês exemplos, né, de periódicos que operam em acesso aberto, porém tem taxa de processamento de artigo. E aqui, por exemplo, o grupo PLOS, que é pioneiro em várias iniciativas de avaliação aberta. Por outro lado, né, ele tem acesso aberto, porém ele tem essa taxa de processamento de artigo que não é barata para nós, principalmente brasileiros, $1.350, né? E aqui, PLOS Medicine, $2.900. Então, vocês percebam que fica bastante caro a publicação, a taxa de processamento destes artigos para o pesquisador. E aqui a gente tem aqueles periódicos híbridos, né, que são aqueles que operam tanto em acesso aberto quanto em acesso restrito e também cobram taxas bem caras para esse processamento de artigo. E, inclusive, há periódicos brasileiros em acesso aberto
que também cobram essas taxas. No caso da área de educação, eu posso citar a revista Química Nova na Escola, que opera com taxa, com Article Processing Charge, e essa taxa varia em função dos autores serem filiados ou não à Sociedade Brasileira de Química, de ter autor que é professor de educação básica ou se são apenas pesquisadores, aí a taxa varia de valor, né? Existem várias outras, Research in Science Education, Cultural Studies of Science Education, que cobram essas taxas de processamento de artigo, e caso o autor não pague por ela, por exemplo, na Research in Science Education, se o autor não pagar por essa taxa, quem vai pagar vai ser o leitor. Então, nesse caso, o artigo ele fica em acesso restrito. Então, gente, é importante a gente pensar se, nesse caso, trata-se de um verdadeiro acesso aberto, porque a gente tem essas taxas que estão incluídas, que são periódicos de nome, de prestígio, com altíssimo fator de impacto, né? Então, são periódicos que são muito procurados pelos pesquisadores para que eles possam publicar seus trabalhos, porque vão ser lidos, vão ser citados, né? Então, são journals realmente importantes na área da produção do conhecimento. Porém, que marca com os custos de acesso aberto, né? Então a gente viu que as taxas elas são caras e muitas vezes são periódicos de prestígio e de nome. E que assim, se o pesquisador tem uma publicação em alguns desses periódicos ou dos grupos desses periódicos, eles vão ter muitas citações, ser reconhecidos pela comunidade. E aí vamos pensar no caso dessa pesquisa conduzida por estes dois autores aqui, que investigaram o número de artigos de acesso aberto com taxas de 182.320 autores com características demográficas e institucionais conhecidas, todos em universidades dos Estados Unidos, com atividades de pesquisa em 11 áreas do conhecimento. Os resultados impactam. A chance de um pesquisador ser autor de um artigo de acesso aberto com TPA é maior se o pesquisador for de sexo masculino, se trabalhar em instituições de maior prestígio, se trabalhar em áreas associadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática e se dispõe de maior financiamento federal para a pesquisa e se a carreira estiver em estágio mais avançado, né? Isso daí, esses resultados, eles impactam muito porque eles nos mostram que há uma desigualdade e uma pouca variedade demográfica quando a gente começa a observar quem está arcando com os cursos de acesso aberto, né? Então, aquelas universidades mais bem ranqueadas, que tem mais fundos para o desenvolvimento da pesquisa, ou que recebe, inclusive, fundos de iniciativa privada, ou que tem pesquisadores mais sêniores, ou que estão preponderantemente em algumas áreas do conhecimento, estes vão ter mais chance de publicar em revistas de maior prestígio que tem esses serviços de TPA e que são caros, né? Então, isso nos faz pensar que precisamos de acesso aberto, mas precisamos que ele aconteça de uma maneira que se dê prioritariamente por um financiamento público, de maneira mais equitária entre os diferentes países, as diferentes universidades, as diferentes instituições. E aí, quando a gente passa a pensar, então, em um acesso aberto mais livre, né, a gente passa a pensar que talvez o pioneiro da ciência aberta tenha sido o pré-print. A gente às vezes fala dele aqui como se fosse uma novidade, às vezes porque na área da educação não é tão comum a gente ter esse hábito de disponibilizar os nossos textos em servidores de pré-print antes do envio para uma revista científica, mas em algumas áreas do conhecimento, como principalmente física, matemática e computação, e é muito famoso o pioneiro, que é o Archive, né? A gente tem, desde a década de 90, muitos manuscritos sendo depositados nesses servidores de pré-print, sendo lidos, sendo citados, porque é importante a gente pensar que um pré-print, ele trata-se de um texto que os autores consideraram que está suficientemente maduro para ser disponibilizado à comunidade científica e que eles querem disponibilizá-lo anteriormente
ou conjuntamente ao envio para um periódico, mas ele quer que ele fique disponível em plataformas abertas para os demais, para que ele seja lido e comentado. Então tem que se pensar que o pré-print é um manuscrito de pesquisa que ainda não passou pelo processo de revisão por pares tradicional das revistas científicas e que ele geralmente é depositado pelo autor em uma plataforma temática, mas existem também plataformas que são gerais, e isso pode acontecer antes da sua submissão na revista científica ou de maneira concomitante. Então é importante que na política editorial daquela revista científica ela aceite o pré-print, né, como uma forma de, como uma de suas políticas, né, editoriais. Então aqui, o pré-print ele é muito importante, né, para a produção do conhecimento, porque em muitos campos do conhecimento é importante que esse conhecimento ele seja disponibilizado o mais rápido possível para acelerar o progresso científico e que isso se dê de maneira aberta, né, porque esse é o objetivo destes servidores. Para que ele seja disponibilizado, para que seja feito o download, para que as pessoas leiam, para que tenha feedbacks e principalmente para que seja dado prioridade àquele trabalho científico, né? Então é importante destacar aqui que aquele manuscrito que foi depositado num servidor de pré-print, ele recebe um DOI. Esse DOI é um elemento, é um identificador digital de um elemento, né? Então, o pré-print tem um DOI, o artigo científico tem um DOI. Se você deposita os dados suplementares da sua pesquisa, ele também recebe um DOI. Esse DOI é como se fosse uma carteira de identidade que identifica aquele elemento digital da sua pesquisa, né? Então, uma vez depositado no servidor de pré-print, ele tem um DOI, ele pode ser lido, ele pode ser citado, ele pode, inclusive naquela plataforma de pré-print, ser comentado pela comunidade científica para que ele possa ser aprimorado e aí então enviado para a revista científica. Então, esses são os objetivos do pré-print, né? E aí, aqui eu trouxe um fluxograma que eu acho importante a gente pensar sobre ele, porque você desenvolve sua pesquisa, né, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, chega um momento que você acha que você tem a sua pesquisa desenvolvida e que você pode escrever um artigo que é maduro o suficiente para ser enviado para uma revista. Porém, você pensa assim, bom, eu quero que aquilo seja lido, seja comentado e quem sabe seja importante até para eu dar um tempo e depois enviar para a revista para que ele seja avaliado pelos pares. Ou, quem sabe eu vou enviar para uma revista que ela aceita eu enviá-lo para um pré-print e ao mesmo tempo seguindo o processo de revisão por pares. A Ensaio aceita, né, a revista Educação em Revista na área de educação também aceita textos que estejam disponibilizados em servidores de pré-prints. Então, uma vez que ele está depositado no servidor de pré-print, ele passa por uma revisão de conformidade, ela é feita por um moderador, que ele vai avaliar se trata-se de um texto científico. Então, não é o mesmo tipo de revisão que é feito no artigo científico, não. É uma revisão mais simples, que ela é feita no sentido de verificar se trata-se de um texto que tem caráter de um artigo científico, se for temático, então, né, se tem relação com aquela área do conhecimento. Uma vez tendo isso ocorrido, né, aquele pré-print ele é imediatamente publicado, tá? Então ele já pode ser lido e acessado pela comunidade científica e pode ser comentado porque as plataformas de pré-print elas permitem, elas são abertas a comentários. Por sua vez, quando você escreve esse artigo e envia para a revista, ele passa por uma revisão de conformidade no qual vai ser observado se ele segue a política editorial da revista, se ele está na forma e no escopo adequado à política editorial da revista. Né? No caso da Ensaio, por exemplo, se trata-se de um trabalho teórico, empírico e não é um relato de experiência, se está dentro do número de páginas, com a formatação, com o tipo de citação que é requerido pela revista. Uma vez que isso acontece, ele passa para a revisão por pares, né? Eu vou explicar isso bem detalhadamente na próxima videoaula, mas é importante vocês saberem que a diferença, portanto, aqui se dá que
que na etapa aqui do pré-print não há revisão por pares. E no caso dos artigos científicos, o grande diferencial é que eles são revistos por pares, né? Então, o grande diferencial da publicação do artigo científico é a revisão pelos pares, geralmente feito às cegas, com critérios, com rigor, com qualidade, com pareceres construtivos. Então, tudo isso vai ser falado nas próximas aulas. E a gente sabe que esse é o gargalo do processo de produção científica. Então, muitas vezes isso daqui, além do tempo que isso aqui já demorou para acontecer, isso aqui pode levar um tempo, mas muitas vezes o que garra a publicação do artigo vai ser isso daqui, né? Bom, se for tudo acontecer brevemente, dentro de 6 meses, né, que geralmente é o que acontece, por exemplo, na revista Ensaio, em tempo médio, aquele seu artigo vai ser publicado e se a revista é como ensaio de fluxo contínuo, uma vez que ele foi editorado, ele se torna público, ele é publicado no volume contínuo. Então, essa é a grande diferença. Enquanto o pré-print ele já está imediatamente publicado, o artigo, o manuscrito, ele passa por esse processo de revisão por pares até chegar à sua publicação. Aqui eu coloquei esse sinal de advertência porque ele foi revisto por pares, aquela revista ela tem muito mérito científico, ela é bem avaliada, então ela tem muito rigor, né, em todo o seu trabalho. Mas tudo que nós temos que ler, a gente sempre tem que ler pensando que aquilo ali um dia pode ser retratado, pode-se ter erros, ou você pode ler pensando em várias possibilidades de lacunas, né? Então, assim, a gente sempre lê de forma crítica, né? Então, esse aviso aqui é para que a leitura, né, de tudo se dê de forma crítica. E aqui no caso do pré-print eu coloquei, né? Então, dois avisos aqui é para pensar que como ele não passou pelo processo de revisão por pares, mais atenção ainda nós temos que ter ao fazer a leitura, a consulta, a citação ao pré-print, né? Porque a gente sabe que a revisão por pares, ela é muito importante para o amadurecimento dos trabalhos, para a melhoria dos trabalhos. Quem já disponibilizou um manuscrito no servidor de pré-print e depois publicou e pode analisar como ele estava no pré-print, como que foi depois com a publicação, tem noção disso que eu estou falando, como que a revisão por pares, na grande maioria das vezes, ela é importantíssima para que esse trabalho fique ainda de melhor qualidade, né? E aí, gente, é importante quando a gente for acessar um servidor de pré-print, e aqui eu destaco o Cielo Pré-print, né? Quando vocês forem ler, baixar um artigo, então, que está disponibilizado no pré-print, tem a marcação deixando claramente que este documento é um pré-print. Você pode ter acesso a diferentes versões que o autor, né, coloca, disponibiliza, porque ele pode modificando as versões a partir dos comentários que ele recebe na comunidade. Então é importante se ter claro que ele tem a marcação que se trata de um pré-print, ele tem um DOI específico, né, que vai identificá-lo. Então tudo isso é importante de você saber. E aí, quais seriam, portanto, as vantagens do pré-print? Agilidade para disponibilizar as ideias à comunidade científica, acesso aberto, gratuito e restrito, garantia de originalidade e autoria, submissão simultânea a um servidor de pré-print a um periódico e possibilidade de detecção de erros e publicação de resultados negativos que nem sempre são aceitos pelos jornais. As desvantagens pode se dar em função da qualidade das publicações e a responsabilidade do autor sobre o que ele publica, então se não passa por revisão por pares. Então o autor tem que pensar muito bem no que ele coloca disponível, porque, né, ele vai estar público, quem são os autores. Então, assim, da mesma forma que se questiona sobre a qualidade das publicações, a gente sempre pensa que do outro lado tem o autor que está trabalhando de maneira responsável, ética, e numa perspectiva de querer avançar e querer discutir o conhecimento. Existe uma dúvida se tratam-se de publicações legítimas em função da falta de avaliação e leva a uma quebra automática do sistema de avaliação do tipo duplo cego, porque os autores estão públicos desde o momento em que o pré-print é disponibilizado no servidor, e sobre isso a gente comenta mais na próxima videoaula, né? E é importante a gente pensar assim, que muitos pesquisadores, eles depositam como uma prática os seus trabalhos em servidores de pré-print,
porque em função do DOI os artigos eles são citados, mas infelizmente na plataforma do currículo Lattes nós ainda não temos os campos para citação de pré-print e para citação dos dados disponibilizados em Dataverse, né? Então é uma coisa importante a ser pensado nas políticas de fomento à ciência aberta, nas plataformas de ciência aberta, sobre essa questão de como lidar com esse DOI, como utilizá-lo aí como uma maneira de pensar que não é a mesma coisa que um artigo avaliado pelos pares, mas é uma produção do pesquisador. E aí ele acaba muitas vezes utilizando ela como prática, mesmo não sendo algo que vai pelo seu, contar ali no currículo Lattes, tal como uma publicação, um artigo, porque ele tem o DOI, e pelo DOI ele acaba sendo citado, e às vezes o artigo ele é mais lido como pré-print, ele é mais citado como pré-print do que o DOI que ele recebe depois na revista científica. E aí, gente, retomando aquelas questões que eu coloquei lá no início da nossa aula a respeito da pesquisa científica e seus elementos estruturantes, a ciência aberta e os seus eixos nos fazem pensar que uma publicação ampliada ou diferentes modos de publicar devem ser possíveis e que a gente deve vislumbrar e que a gente deve ter criatividade e audácia e coragem e acreditar no programa para que a gente comece, enquanto editores, enquanto estudantes da pós-graduação, enquanto professores, a apostar e ter iniciativas que possam nos levar a vislumbrar esse tipo de publicação, em que a gente tenha o artigo, mas também tenha as teses, dissertações, os projetos das teses, das dissertações, os repositórios, em que neles a gente tenha comentários dos dados, do pré-print, para que a gente tenha modelos, vídeos, imagens, então todos os metadados que deram origem àquela publicação. Claro que isso vai depender do tipo de pesquisa, das particularidades, inclusive dos aspectos legais, a gente vai discutir isso mais nas aulas, mas é importante a gente ter a mente ampliada, a cabeça aberta, para pensar que o programa Ciência Aberta, ele é uma coisa nova para a gente ainda, mas ele veio para ficar e a gente tem que ter essa abertura de espírito para pensar que coisas assim estão por vir, né, e serão importantes para nós pensarmos nas nossas pesquisas em desenvolvimento e pesquisas futuras. E aí eu queria dar um exemplo para vocês da revista Ensaio, né, porque em todas as aulas a gente sempre tem trazido a Ensaio como um exemplo, né, porque a gente tem mais acesso ao que acontece na Ensaio, para a gente pensar na pesquisa científica e seus elementos estruturantes. A Ensaio ela começou a adotar no ano de 2022 a política de compartilhamento de dados subjacentes à pesquisa. Nós temos uma editoria de dados, né? Isso vai ser falado melhor na aula 3, mas aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um artigo no qual, além do texto do artigo, vocês podem acessar no Dataverse da Ensaio, da Cielo, no nosso banco, portanto, de disponibilização de dados. As autoras disponibilizaram os dados brutos da pesquisa em arquivo.csv, elas disponibilizaram os modelos de questionário que foram utilizados na pesquisa. E isso foi muito importante porque um dos avaliadores, ele pôde rodar os dados, ele pôde averiguar a metodologia, os resultados, e isso tudo está público, tanto para que as pessoas possam compreender mais os resultados da pesquisa, né, da Viviane e da Amanda, como também para que elas possam, quem sabe, interpretar e fazer outras coisas e outras pesquisas e outras interpretações com estes dados. E aí, pensando, né, na pesquisa científica e seus elementos estruturantes, esse artigo é tão interessante porque, além dos dados associados, nós temos também associado a esse artigo um artigo parecer, que é um artigo que foi elaborado por um dos pareceristas daquele artigo original, e aqui ele comenta, né, sobre o processo de arbitragem, ele comenta sobre ciência aberta, e ele comenta também, e ele faz um outro tipo de análise em questionários
a partir do modelo Racha, que as autoras utilizaram como metodologia na pesquisa dela. Então, ele dá uma outra interpretação. Então, ele traz contribuições que avançam a partir do primeiro estudo delas, contribuições metodológicas para o campo da pesquisa quantitativa em educação. E este parecerista, que foi autor do artigo parecer, também publicou seus dados, o código de computador, todos os detalhes da análise neste servidor de dados da Cielo, né, que é o Dataverse Insight. Vocês vão ter mais noção disso daqui nas próximas aulas, mas eu trouxe como um exemplo para mostrar que a Insight está tentando avançar nessa ideia de divulgar o artigo e os elementos estruturantes da pesquisa. Neste caso aqui, nós temos os dados que deram origem aos dados questionários que deram origem ao artigo original, temos o artigo parecer do artigo original e também os dados e códigos do artigo parecer. Gente, então as aulas sobre ciência aberta, elas continuam, né? Que foi a aula inicial, no qual a gente tratou de uma caracterização da ciência aberta, falamos do acesso aberto e dos pré-prints. Eu espero que tenha sido um momento enriquecedor para a formação de vocês e os debates sobre ciência aberta vão continuar aí na aula, tá? Espero que vocês tenham boas discussões e boas leituras. Até breve!